A vida tem caminhos que a gente nunca imagina. Eu achei que sabia o que era certo, o que era justo, mas um dia me vi diante de uma escolha que mudou tudo. Uma escolha que me fez questionar quem eu era e o que realmente significa ser mãe. E hoje vou contar essa história. Mas antes, me diga, de onde você está ouvindo essa história? Quero saber até onde ela vai chegar. Eu não era diferente de tantas outras mulheres. Casei esperando um futuro tranquilo, uma família feliz. Mas nem sempre a vida segue o roteiro que a gente escreve. As traições da vida nem sempre vêm de onde esperamos. Algumas feridas demoram a cicatrizar, outras nunca fecham. E às vezes, o amor surge onde a gente menos imagina. Essa não é apenas uma história sobre dor. É sobre escolhas, sobre destino, sobre o que faz uma mãe ser mãe de verdade. E eu preciso que você me ouça até o fim. Porque talvez, quando essa história acabar, você se pergunte: o que você teria feito no meu lugar? Agora, se ajeita aí e vem comigo. Porque tudo começou num dia que parecia ser como qualquer outro. Meu nome é Marlene, tenho 68 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 35. Naquele tempo, morava em Canguçu, no interior do Rio Grande do Sul, numa casa simples mas ajeitada. Tinha meu marido, Antônio, e nossa filha, Helena. Eu pensava que minha vida estava bem encaminhada, sem grandes surpresas. Mas a gente nunca sabe o que o destino esconde por trás da porta. A manhã começou como qualquer outra. Eu estava sentada na sala, olhando para o terreno molhado da chuva da madrugada, quando senti um aperto no peito. Algo no ar parecia esquisito. A casa estava quieta demais, só se ouvia o chiado do vento entrando pelas frestas da janela. Era como se o mundo tivesse segurando o fôlego. Foi quando escutei um choro baixinho vindo dos fundos da casa. Franzi a testa. Não era Helena. O som era fraco, doído, como de quem carrega um peso na alma. Levantei devagar e fui até a área de serviço. E lá estava Dora, encolhida num canto, o rosto enfiado nas mãos, tremendo feito vara verde. Me agachei perto dela, sentindo um aperto estranho no peito. Dora, que foi, guria? Tá te sentindo mal? Ela ergueu o rosto devagar, os olhos vermelhos e inchados, e tentou falar, mas a voz dela falhou. Dona Marlene, me perdoa. A mão dela apertou a minha, fria e suada. Naquele momento, eu senti que vinha coisa grande. Ela puxou o ar com dificuldade, como se as palavras pesassem. Eu tentei fugir, tentei evitar, mas ele não deixou. Meu coração começou a bater apressado. Segurei o rosto dela, fazendo ela me olhar. Quem, Dora? Quem fez alguma coisa contigo? Ela engoliu seco, os olhos marejados de desespero. O seu Antônio, Dona Marlene? O ar sumiu dos meus pulmões. Meu corpo congelou. Eu queria ter ouvido errado, queria que fosse um pesadelo. Dora, tu tens certeza do que tá dizendo? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela baixou a cabeça, chorando mais forte. Ele me obrigou, Dona Marlene. E agora eu tô esperando um filho dele. O mundo girou ao meu redor. Meu Antônio, o homem que eu confiei minha vida, que dormia do meu lado todas as noites. Fechei os olhos, tentando segurar o enjoo. Aquilo não era só uma traição, era uma covardia. E agora tinha um inocente no meio dessa monstruosidade. Meus olhos ardiam, minha cabeça pesava. Eu sabia que dali em diante nada mais seria como antes. Fiquei ali, parada, olhando para Dora sem conseguir dizer nada. Meus joelhos fraquejaram e tive que segurar no batente da porta para não cair. O chão parecia ter sumido dos meus pés. Tu tens certeza disso, guria? Minha voz saiu num fio, quase sem força. Mas no fundo, eu sabia que ela não estava mentindo. A verdade já estava escancarada diante de mim. Dora baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me ameaçou, Dona Marlene. Disse que se eu contasse, me botava na rua sem nada. Meu estômago revirou. Antônio sempre teve aquele jeito mandão, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Será que eu nunca enxerguei quem realmente dormia do meu lado? Dei um passo para trás, tentando respirar. Olhei em volta da casa, os móveis,
as paredes que construímos juntos, mas nada daquilo parecia mais meu. Aquele lar que eu achava seguro agora era uma prisão cheia de mentira e sujeira. Dora, você precisa ir embora daqui, falei, mas minha própria voz tremia. Eu sabia que aquela casa também não era mais para ela. Ela me olhou desesperada. Eu não tenho para onde ir. E se ele me encontrar? Meu peito apertou. Eu não podia simplesmente virar as costas para ela. Não depois de tudo. Segurei as mãos dela com força. Fica calma, minha filha. Nós vamos dar um jeito. Eu não vou deixar ele te fazer mais mal. Mas no fundo, eu não fazia ideia do que ia fazer. O tempo parecia ter parado. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que encarar Antônio. E eu queria que fosse antes que ele soubesse que Dora tinha me contado. Meu sangue fervia de raiva, mas junto vinha o medo. Eu não sabia o que ele era capaz de fazer se sentisse encurralado. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia deixar ele sair impune. Dora segurou meu braço, o olhar aflito. Dona Marlene, e a senhora? O que vai fazer? Engoli seco. Vou esperar ele chegar. Minha voz saiu firme, mas por dentro um turbilhão me rasgava. Eu não ia fugir. Eu queria olhar nos olhos dele e perguntar com que cara ele ainda ia tentar dormir do meu lado depois disso. A tarde passou arrastada. O sol foi baixando, colorindo o céu de um laranja triste. Cada barulho no terreno me fazia prender a respiração. O coração batia forte. Então, ouvi passos pesados na varanda. Antônio estava de volta. Segurei firme no encosto da cadeira, respirei fundo e esperei ele entrar. A porta rangeu quando Antônio entrou, chutando o sapato sujo para um canto. O cheiro forte de suor e fumo invadiu a casa. Ele olhou ao redor, estranhando o silêncio. Cadê a empregada? Não tem comida nessa casa, não? Perguntou, franzindo a testa. Eu não respondi. Tava ali esperando, firme, com o coração batendo forte no peito. Ele tirou o chapéu e me encarou, desconfiado. Que foi, mulher? Tá me olhando assim por quê? Cruzei os braços, sentindo um nó na garganta. Tu não tem nada para me contar, Antônio? Minha voz saiu carregada. Ele riu de lado, como se não tivesse ouvido direito. Desde quando eu tenho que te dar satisfação? O descaramento dele me embrulhou o estômago. Respirei fundo e fui direto ao ponto. Eu sei da Dora. Sei o que tu fez com ela. O sorriso sumiu do rosto dele. O silêncio pesou na casa. Ele apertou a mandíbula, os olhos endureceram. Que tu tá falando, mulher? Mas eu vi o pavor escondido no olhar dele. Ele sabia que estava encurralado. Dei um passo à frente, sem medo. Tu forçou ela, Antônio. Se aproveitou da menina, destruiu a vida dela. E agora ela tá esperando um filho teu. O ar pareceu ficar mais pesado. Eu esperava que ele negasse, que tentasse inventar uma desculpa. Mas o que veio foi pior. Ele riu. Uma risada seca, sem alma. Essa vadia te botou isso na cabeça, né? Tu acredita em qualquer coisa, Marlene. O sangue me ferveu. Ela não tá mentindo, e tu sabe disso. Ele se aproximou de um jeito ameaçador, o rosto vermelho, os olhos faiscando de fúria. E se for verdade, tu vai fazer o quê? Me botar pra fora? Essa casa é minha. E antes que eu pudesse reagir, senti o tapa estalar no meu rosto. A cabeça virou pro lado, o gosto de sangue encheu minha boca. O silêncio que veio depois do tapa foi pior que a dor. Minha pele ardia, mas minha alma queimava mais. Levantei devagar, segurando a lateral do rosto. Olhei para ele e, naquele momento, vi quem Antônio realmente era. Ele nunca foi meu marido de verdade. Sempre foi um homem que achava que podia mandar e desmandar. Mas ali, diante dele, eu soube que isso ia acabar. Me mantive firme, os olhos fixos nos dele. Tu pode até achar que manda aqui, mas escuta bem. Eu não vou fechar os olhos para isso. Ele bufou, pegou o chapéu e saiu batendo a porta com força. Fiquei parada ali, sentindo a ardência no rosto e o peso no peito. O silêncio da casa me envolveu
e pela primeira vez eu soube que nada mais ia ser como antes. Fiquei ali, parada, sentindo a ardência no rosto e o peito pesado. O barulho da porta ainda ecoava na minha cabeça. Antônio saiu, mas eu sabia que ele voltaria, como sempre fez, achando que tudo ia se ajeitar depois. Só que dessa vez não ia. Dessa vez eu não ia mais abaixar a cabeça. Minhas pernas fraquejaram, me sentei devagar na cadeira. A sala parecia fria, vazia, mesmo com tudo no lugar. Levei a mão ao rosto dolorido e senti as lágrimas queimando os olhos. Eu nunca tinha me sentido tão sozinha dentro da minha própria casa. Mas no fundo, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Ouvi passos apressados no terreno. O coração disparou. Por um instante, pensei que Antônio tinha voltado, mas quando a porta abriu, era Dora. O rosto dela ainda trazia marcas do choro, mas os olhos estavam cheios de medo. Dona Marlene, ele fez alguma coisa com a senhora? Ela correu até mim, segurando minhas mãos. Tentei sorrir, mas o lábio rachado ardia. Tô bem, minha filha, mas nós precisa conversar. Dora me olhava ansiosa, esperando eu falar. Respirei fundo. Tu precisa ir embora, Dora. Ela arregalou os olhos. Mas, Dona Marlene, eu não tenho para onde ir. Meu peito apertou. Eu sabia que ela estava desamparada, mas ficar ali só ia piorar tudo. Passei a mão nos olhos, tentando organizar os pensamentos. Essa casa é minha também. Ele pode espernear, mas não pode me tirar daqui. Mas tu, minha filha, tu precisa ir por ti e por essa criança. As palavras saíram firmes, mas minha voz carregava tristeza. Eu queria protegê-la, mas sabia que a única forma era ela partir. Dora respirou fundo, segurou minha mão com força. Eu confio na senhora, mas para onde eu vou? Engoli seco. Vou te ajudar. Você vai para longe, recomeçar a vida, criar esse bebê sem medo. O silêncio encheu a sala. Dora assentiu, mesmo com os olhos marejados. Ela sabia que aquilo era o certo. Os dias passaram, e com a ajuda de uma conhecida minha, Dora conseguiu ir embora antes que Antônio fizesse algo. Eu me despedi dela no portão, vendo seu vulto sumir na estrada poeirenta. O tempo foi passando, e a casa voltou ao silêncio. Antônio ainda rondava, mas evitava me enfrentar. Ele sabia que eu não era mais a mesma. Por meses, não tive notícias de Dora. A vida seguiu um dia de cada vez, mas toda noite, antes de dormir, eu pensava nela e na criança que carregava no ventre. Será que estava bem? Será que estava segura? Eu sentia que ainda não era o fim dessa história. Foi numa madrugada fria que tudo mudou. Acordei com um barulho na varanda, um choro baixinho cortando o silêncio. O coração disparou. Levantei devagar, sentindo um arrepio subir pela espinha. Quando abri a porta, um cesto de vime estava ali, coberto com um pano simples. Meu coração quase parou ao ver o pequeno bebê enrolado num cobertor surrado, com uma carta ao lado. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o papel. A caligrafia era de Dora. Dona Marlene, eu não tive escolha. Cuida dele para mim, como a mãe que eu nunca pude ser. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ajoelhei no chão, puxei o menino pro colo e, naquele instante, soube que nada mais importava. Aquele bebê era meu. Fiquei ali, ajoelhada na varanda, sentindo o peso daquele momento. O bebê se mexia no cobertor, soltando pequenos resmungos, enquanto eu apertava a carta de Dora contra o peito. Meu coração batia forte. Aquele menino agora era meu. Mas como eu ia criá-lo sozinha? Como ia protegê-lo? O medo e o amor travavam uma batalha dentro de mim. Respirei fundo e levantei devagar, sentindo as pernas bambas. Fechei a porta com cuidado e levei o bebê para dentro. Ele era tão pequeno. A pele macia, as mãozinhas miúdas fechadas em punhos. Me sentei na cadeira da cozinha e o aninhei nos braços. Meu filho, sussurrei, e naquele instante senti que o amor já tinha me tomado por inteira. O céu ainda estava escuro quando comecei a procurar algo que pudesse alimentar o menino. Corri até a despensa, peguei um pouco de leite e preparei com cuidado, esfriando até ficar morno.
Peguei uma colher pequena e, com paciência, fui dando gota por gota. Ele precisava de mim, e eu não ia falhar. Enquanto ele sugava o leite devagar, olhei para fora pela janela. O vento balançava as folhas secas do quintal. Antônio podia voltar a qualquer momento, e eu não sabia como ele ia reagir. Mas uma coisa era certa: ele não ia encostar um dedo nesse menino. A partir daquele momento, eu ia proteger essa criança com a minha vida. Depois de alimentá-lo, ajeitei ele num cantinho do colchão, bem coberto, para que não sentisse frio. Olhei cada detalhe do rostinho dele: o nariz pequeno, os cabelos escuros e finos, o jeitinho sereno enquanto respirava. Ele não fazia ideia da confusão que tinha nascido. Mas ali, naquele momento, era só um anjo indefeso nos meus braços. Foi quando ouvi passos pesados do lado de fora. Meu corpo inteiro gelou. Antônio estava voltando. O coração disparou no peito e minhas mãos suaram. Olhei para o bebê, dormindo tranquilo, e soube que precisava ser forte. Não tinha mais medo de Antônio. Agora, eu tinha algo mais importante que meu próprio medo. A porta se abriu com um empurrão. Antônio entrou, bufando, os olhos vermelhos de raiva. Ele me olhou, depois olhou para o bebê. O silêncio foi cortante. Que diabo é isso, Marlene? Minha garganta secou. Segurei o menino com mais força contra o peito. É meu filho, respondi sem hesitar. E pela primeira vez vi o olhar de surpresa no rosto dele. Antônio ficou parado na porta, os olhos faiscando de raiva. O silêncio pesava entre nós, e eu sentia a respiração do bebê quente contra meu peito. Ele fechou a cara e deu um passo à frente. Tô perguntando, Marlene, que diabos esse moleque tá fazendo aqui? O bebê mexeu as mãozinhas, sentindo minha tensão. Meu corpo inteiro tremia, mas não de medo. Dessa vez, eu ia encarar ele. Levantei devagar, segurando o menino firme nos braços. Olhei Antônio nos olhos, sem piscar. Ele tá aqui porque a mãe dele me confiou. E agora ele é meu filho. O senho dele franziu, os lábios apertaram e por um instante achei que ele fosse rir. Mas quando entendeu o que eu disse, o ódio brilhou no olhar. Aquele homem não tinha coração. Ele riu seco, um riso amargo. Você enlouqueceu, mulher? Criar filho dos outros? E pior, do jeito que essa história aconteceu? O tom de desprezo foi como uma faca no meu peito. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Para ele, aquele bebê era só um erro, algo que deveria ser esquecido. Mas para mim, não. Para mim, ele era tudo. Eu prefiro criar um filho que não saiu de mim, mas que vai crescer com amor, do que viver debaixo do mesmo teto que um homem feito tu. Minha voz saiu firme, mesmo que por dentro eu sentisse o coração batendo forte. Vi quando o rosto dele endureceu, os dedos estalando ao fecharem em um punho. Ele estava acostumado a me calar com um tapa. Mas agora eu não ia me curvar. Tu me respeita, Marlene. Eu sou teu marido. O grito dele encheu a casa, fez as janelas vibrarem. O bebê começou a chorar e eu apertei ele contra mim, embalando devagar. Marido que bate na esposa, que abusa de uma moça indefesa, que usa a força para conseguir o que quer. Isso não é homem, Antônio. Isso é bicho. Minha voz não falhou. Ele queria me ver encolhida. Mas eu estava de pé. Os olhos dele estavam vermelhos, o corpo rígido. Por um segundo, achei que ele fosse me bater de novo. Mas então, ele olhou para o bebê e uma expressão de desprezo tomou conta do rosto dele. Cuspiu no chão, perto dos meus pés. Esse moleque não é nada meu. Tu se apega a qualquer resto, né, Marlene? Mas se acha que eu vou sair dessa casa e deixar tu brincar de mãezinha, você tá errada. Ele rosnou as palavras, cheio de veneno. Meu sangue gelou. Eu sabia que ele não ia desistir tão fácil. Mas eu respirei fundo, apertei o bebê contra mim e encarei Antônio com toda a coragem que ainda restava. Sai daqui, Antônio. Some da minha frente antes que eu faça alguma coisa que me arrependa. A raiva no olhar dele era pura, mas dessa vez ele não me tocou. Apenas virou as costas e saiu, batendo a porta com tanta força que a casa inteira tremeu. O silêncio depois da tempestade. Minhas pernas cederam e eu me sentei devagar, segurando o bebê
que ainda choramingava. Passei a mão nos cabelos dele, sentindo uma mistura de alívio e medo. Antônio ainda estava por perto. Ele nunca aceitava perder. Mas naquele momento, entre todas as incertezas, só uma coisa eu sabia com toda certeza. Eu ia lutar até o fim. A noite foi longa. Eu mal preguei os olhos, cada som me fazia prender a respiração. O bebê dormia tranquilo no colchão improvisado, alheio ao medo que me corroía. Eu sabia que Antônio não tinha ido embora de verdade. Ele podia ter saído pela porta, mas ainda estava por perto. Levantei antes do sol nascer, meu corpo moído de cansaço. Fui até a janela e lá estava ele, parado perto do galpão, um cigarro pendendo dos lábios. Os olhos duros, fixos na casa. Ele queria me mostrar que ainda estava no controle, mas dessa vez eu não ia me dobrar. O bebê resmungou baixinho, puxando minha atenção. Me ajoelhei ao lado dele e passei os dedos pelo rostinho quente. Tá tudo bem, meu filho. As palavras escaparam sem que eu percebesse. Eu já tinha assumido dentro de mim. Aquele menino era meu. Respirei fundo e ajeitei os cabelos. Eu precisava de ajuda. Antônio não ia desistir fácil, e eu sabia que ficar sozinha me deixava vulnerável. Pensei em Rita, minha vizinha. Ela era uma das poucas que nunca baixou a cabeça para homem nenhum. Talvez ela soubesse o que eu podia fazer. Rita morava num sítio simples, mas bem cuidado, com um terreno grande e cheio de galinhas soltas. Viúva desde nova, criou os filhos sozinha e nunca aceitou o desaforo de homem. Tinha a fama de ser brava, mas para mim sempre foi uma amiga leal. Se alguém podia me dar um conselho certo, era ela. Peguei o bebê no colo e, antes que o sol ficasse forte, segui pelo atalho que levava até a casa de Rita. Meu coração batia forte, mas eu sabia que precisava me mexer. Bati na porta de madeira e esperei. Poucos segundos depois, ela abriu, os olhos arregalados. Marlene, que tá acontecendo? Entrei rápido e fechei a porta atrás de mim. Contei tudo, desde Dora até a noite passada. Os olhos de Rita brilhavam de fúria. Esse homem é um monstro, Marlene. Cê não pode ficar sozinha com ele por perto. Engoli seco. Eu sei, mas essa casa também é minha, e eu não vou deixar ele me arrancar dela. Rita pegou um pano e enxugou as mãos, bufando de raiva. Ele já fez mal demais. O que você precisa é se proteger e eu vou te ajudar. Olhou para o bebê e balançou a cabeça. Esse anjinho não pode crescer no meio desse inferno. O peso das palavras dela caiu sobre mim. Era hora de agir antes que fosse tarde. Ela segurou minha mão com força. Então você não vai lutar sozinha. Eu tô aqui. E tem gente que tá cansada de ver esse homem fazendo o que quer. Meu peito se encheu de esperança. Pela primeira vez, eu não me sentia tão só. Talvez, finalmente, Antônio tivesse encontrado um obstáculo que ele não podia passar por cima. Depois de um tempo sentada na casa de Rita, respirei fundo. E agora, o que eu faço? Minha voz saiu fraca, carregada de medo. Rita cruzou os braços, pensativa. A gente tem que agir antes dele. Antônio não pode achar que tem tempo para te quebrar aos poucos. Ela estava certa. Se eu esperasse, ele ia me pegar desprevenida. Rita puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Marlene, você não pode fugir, porque essa casa é tua também. Mas se ficar de braços cruzados, ele vai te destruir. Ela me olhou séria. Nós vamos virar o jogo. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquele momento ia definir tudo. Ela se inclinou para frente. Você precisa de testemunha, gente que veja que ele tá te rondando. Engoli seco. Mas quem, Rita? Todo mundo tem medo dele. Ela sorriu de lado. Medo? Talvez. Mas ódio também. Ele já fez mal para muita gente. O peso daquelas palavras caiu sobre mim. Era verdade. Eu só nunca tinha pensado nisso antes. Enquanto conversávamos, um barulho lá fora me fez pular. Rita se levantou depressa e espiou pela fresta da janela. Antônio. De novo, encostado num canto, fingindo que estava só descansando. Mas eu sabia. Ele estava me vigiando. Meu peito apertou.
Ele não vai parar, Rita. Ela pegou minha mão, firme. É por isso que você vai sair daqui agora, sem ele ver. Vai até a venda, fala com seu Amadeu. Ele viu quando Antônio bateu em tu, anos atrás. Ele pode falar a seu favor. Meu corpo travou. Eu nunca tinha pedido ajuda a ninguém. Mas agora era necessário. Peguei o bebê no colo, o coração disparado. E se ele me seguir? Rita fechou o rosto. Deixa comigo. Se ele vier atrás, eu dou um jeito de segurar ele aqui. Eu balancei a cabeça. Você faria isso por mim? Ela sorriu de leve. Eu faria isso por qualquer mulher que precisasse. Saí pela porta dos fundos, os pés ligeiros na terra batida. O bebê respirava tranquilo no meu peito, alheio ao perigo. Caminhei rápido, tentando me misturar ao movimento da vila. Meu coração martelava forte. O caminho até a venda parecia mais longo do que nunca. Meu coração batia forte, e a cada passo eu sentia como se Antônio pudesse surgir atrás de mim. O bebê dormia tranquilo no meu peito, alheio à tensão que me dominava. Eu não podia errar. Quando cheguei, seu Amadeu estava sentado na cadeira de balanço, ajeitando o chapéu. Levantou os olhos, me encarou por um instante e franziu a testa. Marlene? Você tá bem, fia? Minha garganta secou. Respirei fundo e me aproximei, apertando o bebê contra mim. Seu Amadeu, eu preciso da sua ajuda. Ele ficou sério de repente. Entra, minha filha. Fala logo o que tá pegando. Me sentei na cadeira de palha e senti meu corpo tremer. Antônio não aceitou me deixar em paz. Tá me rondando, me vigiando. Sei que ele tá esperando a hora certa para fazer alguma coisa. Seu Amadeu balançou a cabeça devagar. Eu sabia que esse homem não ia prestar. Mas me diz, o que você quer que eu faça? Engoli seco. Eu preciso de testemunha. O senhor viu ele me bater antes. Viu como ele sempre me tratou. Eu quero que o senhor fale, caso seja necessário. Seu Amadeu cruzou os braços, pensativo. Marlene, você sabe que mexer com esse tipo de gente não é coisa fácil, mas você tem razão. Essa peste já fez mal demais. Ele soltou um suspiro pesado e esfregou a testa, como se uma lembrança ruim tivesse voltado. Eu lembro do dia que ele te bateu na frente do armazém. Tava todo mundo lá, mas ninguém fez nada. Eu vi quando ele te segurou pelo braço, te sacudiu igual a gente sacode saco de farinha. Você caiu no chão e ele cuspiu do lado, dizendo que mulher dele não respondia de cabeça erguida. Senti o rosto arder, como se tivesse tomado aquele tapa de novo. A vergonha misturada com a raiva corroía meu peito. E o que o senhor fez? Perguntei, quase num sussurro. Seu Amadeu abaixou os olhos. Nada, Marlene. Eu devia ter feito, mas não fiz. E isso me pesa até hoje. Ele coçou a barba, os olhos marejados de arrependimento. Mas dessa vez eu não vou ficar calado. Eu falo tudo. Eu conto como ele te tratava. Esse diabo não pode continuar andando por aí como se fosse homem de respeito. Meu coração acelerou. Talvez agora eu tivesse uma chance de me livrar dele de vez. Agradeci, apertando a mão calejada de seu Amadeu. O medo ainda existia, mas agora eu tinha algo concreto nas mãos. Eu saí da venda sentindo o peso da responsabilidade, mas também a esperança de que, pela primeira vez, Antônio poderia pagar pelo que fez. Saí da venda com as pernas bambas, mas com a cabeça firme. Seu Amadeu estava do meu lado, e isso já era um começo. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja, enquanto eu apertava o bebê contra o peito. Agora eu precisava agir. Caminhei de volta para casa, sentindo o peso da decisão que tinha tomado. Rita me esperava na porta, os braços cruzados, o olhar atento. E aí, deu certo? Assenti devagar. Seu Amadeu vai falar se for preciso. Ela suspirou aliviada. Então tá na hora de dar o próximo passo. Entramos e trancamos a porta. Eu me sentei, exausta. Mas o que exatamente a gente vai fazer, Rita? Ele não vai parar tão fácil. Ela se abaixou, ficando na minha altura. Marlene, você sabe que só palavra não segura um homem feito ele. Mas se ele te ameaçar ou fizer qualquer coisa de novo, agora você tem testemunha. Dessa vez, ele não escapa. Meu estômago revirava.
Antônio sempre conseguiu escapar de tudo, mas dessa vez ele sabia que eu não estava mais sozinha. Ele vai tentar alguma coisa, sei que vai. Rita apertou minha mão. E é por isso que você tem que estar preparada. Ele só é forte quando acha que tem poder. Mas quando percebe que a mulher não tem mais medo, ele treme. O bebê resmungou, como se sentisse a tensão. Peguei ele no colo, acariciei sua cabecinha quente. Eu não vou deixar nada acontecer com ele. Rita sorriu de canto. E nem com você. Mas escuta, você tem que continuar sua vida como se nada tivesse acontecendo. Se ele perceber que você está armando alguma coisa, pode ser pior. Fiquei em silêncio, pensando em tudo. Meu corpo ainda sentia o cansaço, mas minha cabeça já não duvidava mais do que precisava ser feito. Então eu sigo como se nada tivesse mudado. Mas atenta. Rita assentiu. E preparada para qualquer coisa. Se ele perceber fraqueza, vai atacar. O vento soprou forte lá fora. Respirei fundo, sentindo a vida se ajeitando dentro de mim. Eu já não era mais a mesma. Antônio achava que podia me destruir, mas agora ele ia descobrir que mulher nenhuma se curva para sempre. A manhã nasceu pesada. O céu estava nublado, o ar carregado, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Antônio quase não ficava mais em casa, passava os dias bebendo e rondando a vila, mas sempre fazia questão de aparecer quando eu menos esperava. Homem feito, ele não aceita perder sem reagir. Peguei o bebê no colo e fui até a varanda. O vento soprava frio, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Foi quando vi Antônio do outro lado da estrada, encostado numa árvore, os olhos fixos em mim. Meu corpo gelou, mas dessa vez eu não desviei o olhar. Se ele queria me intimidar, ia perceber que não tinha mais o poder de antes. Ele deu um passo à frente, cuspiu no chão e cruzou os braços. Você tá brincando com fogo, Marlene. A voz dele veio baixa, mas carregada de ameaça. Segurei o bebê com mais força, sentindo o sangue ferver. Não sou eu que tô brincando, Antônio. Você tá mexendo com coisa que não devia. Ele riu seco, aquele riso que sempre vinha antes da violência. E você acha que vai ganhar essa briga? Você não tem para onde correr. Respirei fundo, me recusando a ceder ao medo. Eu não tô correndo, Antônio. Mas agora tem gente que tá de olho no que você faz. Os olhos dele estreitaram, percebendo que eu não estava blefando. O silêncio pesou entre nós. Ele bufou, passou a mão no queixo e me olhou com desprezo. Acha mesmo que um bando de curioso vai te proteger? Que seu Amadeu vai arriscar o pescoço por você? A menção a seu Amadeu me fez tremer, mas me mantive firme. Talvez ele não precise, Antônio. Talvez só baste todo mundo saber quem você é de verdade. Ele se aproximou um pouco mais, os olhos queimando de raiva. Você acha que me conhece, Marlene? Engoli em seco, mas não recuei. Sei o suficiente para não ter mais medo. E se cê tocar em mim ou no meu filho, não tem mais volta. Por um instante, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Dúvida. Talvez pela primeira vez ele percebesse que não tinha mais controle. Ele apertou os punhos, depois deu um passo para trás. Cê tá cavando a própria cova. Cuspiu no chão mais uma vez e virou as costas, sumindo pela estrada. Meu coração ainda martelava no peito, mas eu sabia. Aquele era o último aviso. Agora era questão de tempo até ele tentar algo de verdade. O dia passou arrastado e a tensão pesava no ar. Eu tentava agir naturalmente, mas meu coração não parava de bater acelerado. Antônio tinha sumido, mas eu sabia que ele não ia embora sem fazer estrago. Era só uma questão de tempo. Rita veio me visitar antes do anoitecer. Trazia o olhar carregado de preocupação. Ele tá quieto demais, Marlene. Isso nunca é bom sinal. Suspirei, ajeitando o bebê no colo. Eu sei, Rita, mas não posso passar a vida com medo. Se ele vier, que venha. Ela assentiu devagar. Então vamos tá pronta. O sol já tinha se posto quando ouvi o som de passos arrastados do lado de fora. Meu corpo gelou. Rita trocou um olhar rápido comigo e se aproximou da porta. Antônio nunca voltava tão tarde. Aquilo não era visita, era emboscada. A primeira batida foi firme, sem pressa,
Abre, Marlene. Eu quero conversar. A voz dele vinha mansa, mas eu conhecia bem demais aquele tom traiçoeiro. Rita me olhou e balançou a cabeça. A gente sabia que conversa não era o que ele queria. O silêncio pesou por alguns segundos antes da segunda batida, mais forte. Eu tô mandando abrir essa porta! Meu peito subia e descia rápido, mas minhas mãos continuavam firmes. Vai embora, Antônio. Aqui cê não manda mais. Do lado de fora, ouvi ele bufar. Cê acha que pode me enfrentar, mulher? O bebê resmungou no berço, sentindo o clima carregado. Rita pegou um cabo de enxada e ficou ao meu lado. Se ele tentar arrombar, não vai ser fácil para ele. Eu respirei fundo. O medo existia, mas não me dominava mais. Eu não ia recuar. De repente, um barulho seco ecoou. Antônio chutou a porta, mas antes que ele tentasse de novo, outra voz ecoou na escuridão. Se der mais um passo, Antônio, cê não sai daqui andando. Seu Amadeu estava lá, com mais 2 vizinhos ao lado. Meu peito aliviou. Dessa vez, ele não ia escapar ileso. O silêncio que veio depois das palavras de seu Amadeu foi pesado. Antônio parou, os olhos correndo pelos homens que tinham aparecido na escuridão. Ele podia ser valentão dentro de casa, mas ali, diante de gente que não ia baixar a cabeça, ele hesitou. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Ele deu um passo para trás, tentando sustentar a pose. Isso não é problema de vocês. Seu Amadeu cruzou os braços, a voz firme. Pois agora é. Você já fez mal demais. Já tirou a paz dessa mulher tempo demais. E dessa vez, não vai ficar por isso. Os vizinhos ao lado dele assentiram. Antônio bufou, olhou ao redor, percebendo que estava sozinho. Dessa vez, ninguém ia se calar por medo dele. Seu Amadeu deu um passo à frente. Se você encostar nela de novo, você vai responder na frente de todo mundo. Chega de esconder tua sujeira, Antônio. Os outros homens murmuraram palavras de apoio. Eu vi o rosto de Antônio endurecer, os punhos cerrados, mas ele não tinha saída. Ele não era mais o dono da situação. Por um instante, achei que ele fosse avançar, mas então ele cuspiu no chão e virou as costas. Isso não acaba aqui. As palavras dele vieram baixas, carregadas de ódio, mas eu sabia que, para mim, aquilo sim tinha acabado ali. O medo não morava mais dentro de mim. Nos dias que seguiram, ouvi dizer que Antônio tinha deixado a vila às pressas. Diziam que tinha ido para o norte, arrumado briga num boteco e acabado preso depois de uma confusão. Outros diziam que foi visto pedindo esmola numa cidade vizinha. Eu nunca soube a verdade. E nunca me importei em saber. Minha casa, que antes parecia uma prisão, virou um lar de verdade. Passei a dormir em paz, sem medo de passos no quintal. Meu filho crescia forte e saudável, cercado de amor. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sentia que respirava sem peso no peito. Eu tinha sobrevivido. Os anos passaram e vi meu menino se transformar num homem digno. Ele cresceu sabendo respeitar as mulheres, sabendo que ninguém tem o direito de machucar quem diz amar. Quando se tornou pai, chorou ao segurar a filha nos braços. Eu prometo ser um homem bom, mãe. E naquele momento, soube que tinha quebrado o ciclo. Rita seguiu ao meu lado, sempre com seu jeito firme e leal. Seu Amadeu viveu até seus últimos dias sendo um homem respeitado. E eu segui meu caminho. Nunca mais me curvei para ninguém. Aprendi que mulher nenhuma merece viver com medo e que a gente sempre pode recomeçar. Dora também seguiu um novo rumo. Depois de anos sem notícias, soube que ela tinha se casado em outra cidade e refeito a vida. Nunca nos encontramos de novo, mas no fundo do meu coração eu sabia que ela tinha encontrado paz. Ela merecia um recomeço tanto quanto eu. Às vezes, me pegava olhando para o céu e pensando no quanto tudo tinha mudado. O que um dia foi dor virou força. O que um dia foi medo virou aprendizado. E eu? Eu venci. Porque mulher nenhuma nasceu para ser presa de ninguém. A gente sempre pode recomeçar, e foi isso que eu fiz. E agora, eu te pergunto: será que eu fiz certo?
Eu escolhi cuidar desse menino como meu, dar a ele uma vida digna, longe da sombra de quem o fez nascer. Mas e se fosse você no meu lugar? Teria feito o mesmo? Comenta aqui o que achou dessa história, quero muito saber sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!